Glória a Deus. Eu vou iniciar falando sobre, mais uma vez, sobre o discurso de Pedro, pessoal, porque o discurso de Pedro é show de bola. Verdade. Então, Atos, se encontra em Atos 2, 14, 18, do 14 ao 18, e começa dizendo que Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus, em algumas traduções vai dizer varões galileus, e todos os que habitais em Jerusalém, sejais notório escutar as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como os pensais, sendo a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias acontecerá o derramamento do Espírito, né? Derramarei sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, os velhos terão sonhos, e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e servas. Naqueles dias profetizarão, e nós temos aí as primeiras conversões. O que eu acho interessante e o que nos choca, né, é que de bom grado, a gente vai dizer, de bom grado, 3 almas, quase 3.000 almas, se juntaram à igreja e perseveraram no doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Você já imaginou uma alma, uma pregação para ganhar 3.000 almas? Que poder de Deus, hein? Que devia estar nos corações das pessoas ali naquele dia. Em uma só pregação, 3.000 almas se converteram. E, como eu falei na aula passada, quando a gente faz uma análise crítica do ministério de Cristo, do cristianismo, o início ali da igreja primitiva, eu frisei muito anteriormente, vou colocar novamente. Se você analisar a vida de Jesus, Jesus é um judeu da Palestina do primeiro século. Jesus é um judeu, então, da Palestina do primeiro século, que começa o movimento nas periferias da Judéia. O movimento de Jesus não começa ali, de fato, em Jerusalém, mas Jesus começa ali na Galileia, nas partes periféricas, nas regiões que não interessavam muito. Inclusive, um dos discípulos dele vai dizer: pode alguma coisa vir, pode vir alguma coisa boa da Galileia? Então, para você entender o que era a Galileia. A palavra Galileu significa círculo, então círculo das nações. Uma vez eu li um comentário que alguns historiadores defendiam que havia 2 Galileias. Uma se dividia em 2. A Galileia Alta e a Galileia Baixa. E é interessante que, segundo esse pessoal, a Galileia era um limite com as nações pagãs. Então, estrangeiro na Galileia. Estava ali mais ou menos na região norte de Israel. Então, temos a Alta Galileia e a Baixa Galileia. E alguns ainda defendem a ideia de uma Galileia ocidental. Então, ali tinha muitos estrangeiros habitando aquela região. Era algo próximo ali ao Carmelo, passando pelo Vale do Jordão, e a leste pegava as planícies. No litoral tinha o Mediterrâneo. Então, era um terreno rochoso,
na Galileia Alta. A altitude chegava a 500 e 700 metros. Muitas montanhas na região, incluindo o Monte Tabor, e era habitada por muitos estrangeiros. Na Galileia Baixa, não lembro se exatamente na Galileia Baixa ou se na Alta, muitos ladrões se escondiam ali, devido a ser uma região montanhosa, com muitas cavernas. Então, nós tínhamos um local perigoso, muitos estrangeiros moravam ali, e era algo praticamente desprezado pelo povo judeu. Além disso, alguns teólogos vão dizer que Salomão, quando quebra a palavra com o rei Hirão, ele entrega para Hirão a Galileia como pagamento. Muito provavelmente o reino estava quebrado, muito provavelmente Salomão estava sem dinheiro para pagar toda a madeira e tudo que ele estava devendo a Hirão. Então ele entrega como pagamento a Galileia. E quando Hirão recebe a Galileia como pagamento, ele amaldiçoa a Galileia. Ele vai chamando de terra de Cadu. Então, totalmente desprezado pelo povo judeu. Para você ter noção de como os judeus enxergavam a Galileia. Só que a Galileia foi lá de Jesus. Jesus ele habitou na cidade de Nazaré. Muito provavelmente ele caminhou para Cafarnaum. E Jesus ele cura um cego na Galileia. Então, essa região foi habitada por Jesus Cristo. Só que, para você ter noção de como era essa ideia da Galileia, quando um dos discípulos de Cristo fala que, olha, eu sigo a Jesus, ele é galileu, ele vem da Galileia, ele vai dizer, pode vir alguma coisa boa da Galileia? Não lembro exatamente o discípulo. Natanael. Ele vai dizer, Evangelho de João, Filipe achou Natanael e disse, olha, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu a lei dos profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Filipe diz a ele, vem e vê. Então a Galileia ela é rejeitada. Só que havia uma profecia do profeta Isaías de que a Galileia as trevas e uma grande luz. E aqueles que habitavam na região da sombra da morte brilhou uma forte luz. Então ali já era profetizado sobre o Messias, que o Messias viria da Galileia. Então, analisando o contexto aqui do ministério de Cristo, é um ministério que começa na Galileia. E a Galileia havia um preconceito contra a Galileia e contra os galileus. Só que esse movimento da Galileia, que começa na Galileia, nas regiões, mais uma vez, periféricas da Judéia, né? Esse termo porque os judeus não gostavam muito. Mas Galileia, Judéia, né? Porque foi dividida pelo Império Romano. Mas ainda assim, o ministério de Cristo começa nessas regiões periféricas. E tudo que nos é relatado é que Jesus ele tinha os 12 apóstolos, mais 70
que ele tinha separado, e vamos ter a informação que ele tinha mais cerca de 500 discípulos ao todo. Mais uns ou outros seguidores. Eu vou colocar aqui que talvez, isso é uma hipótese, a gente não tenha 1000 seguidores de Jesus dentro de... Só que Pedro é apenas uma pregação pelo poder do Espírito Santo. Cerca de 3.000 pessoas aceitam o Evangelho de Belgrado. E são batizados e perseveram na doutrina. Só que aqui a gente vai ter uma ideia de 4 a 5 mil pessoas. A grande pergunta é, como é que um movimento de 1.000 que soltou, de 12 que foi para 500, de 500 que foi para 1.000, que foi para 4.000 ou 3.000, como esse movimento ele invade todo mundo? Aí eu já falei para vocês na aula passada que, de certa forma, o Evangelho de Cristo para os grandes centros populacionais é o apóstolo Paulo. Porque quando a gente analisa, Cristo vai a Jerusalém, mas o movimento começa no interior. Paulo que leva para as grandes cidades do Império Cristianismo. Então, assim, para você ter noção do tamanho como eu vou dizer assim, da importância de Paulo para o cristianismo do primeiro século. Paulo não só é de cerca, tem de 13 a 14 livros, vou colocar aqui Hebreus, cartas, né? Hebreus, porque a gente não sabe se Hebreus foi ou não Paulo que escreveu. Ainda há esse debate. Paulo não só é de cerca de 13 a 14, mas Paulo é o grande evangelista da igreja do primeiro século. Ele é o grande apóstolo do primeiro século. Porque Paulo só é teólogo, ele consegue fundamentar bem as doutrinas, como Paulo também, ele é um grande evangelista. Porque o cristianismo traz grandes cidades do império. Então, quando nós olhamos para os evangelhos, que é centrado nas pessoas de Jesus Cristo, e vemos Jesus ali na Judéia, às vezes na Galileia, lá em João 4, em Samaria. Quando nós olhamos para a igreja do primeiro século, dos apóstolos, nós vemos que os apóstolos continuam na Judéia, até que vem a perseguição. Eu acho interessante isso, que a perseguição ela vem. E quando vem a perseguição, é que os apóstolos se espalham e alguns vão pregando, cada um por ser um. E aí, Atos dos Apóstolos, ela já começa a centrar mais na pessoa de Paulo. E nós vemos Paulo pregando nos grandes centros. Então, Paulo está pregando em Pérgamo, em Éfeso. Paulo prega em Laodiceia, em Tiatira. Paulo vai pegar nas grandes cidades do Império. Para você ter noção, Éfeso, no primeiro século, era uma das principais cidades do Império Romano. Éfeso tinha cerca de 250 mil habitantes. Era a segunda maior cidade do mundo. Só que Éfeso vai ser destruída. Mas no tempo que Paulo pregou, Éfeso era considerada a segunda maior cidade do Império Romano. Alguns vão dizer do mundo, né? Tinha cerca de 250 mil habitantes. Aí você diz, pastor, mas João Pessoa tem quase 1 milhão. Meu amigo,
para a época, 250 mil habitantes era muito grande. Quem leva o cristianismo para Éfeso? Paulo. Então, Paulo, ele começa a pregar nas principais cidades do Império Romano. Você já parou para prestar atenção no alvoroço que Paulo devia causar? Porque ele só tinha uma ideia espalhada no Império que se pregava a um tal Jesus que tinha morrido na cruz. Até esse ponto, eu falei na aula passada, o cristianismo ele era considerado uma seita do judaísmo. A igreja era vista como uma seita do judaísmo. A igreja não era vista como uma religião. Então, a igreja primitiva, o início dela, ela era vista como uma seita do judaísmo. Ela não era vista como algo de fora. Só quando é rompido no primeiro concílio, que é o concílio de Jerusalém, o concílio de Jerusalém, que é Atos, acho que é Atos 8. Atos 15, o concílio de Jerusalém. Qual era o problema no concílio de Jerusalém? Que muitos judeus tinham se convertido, inclusive fariseus, e o debate era a respeito da circuncisão, da guarda do sábado e da lei. Então, Paulo e Barnabé vão levantar uma discussão contra esses homens. E agora isso vai ser trazido perante os apóstolos e os anciãos em Jerusalém. Então, o primeiro concílio da igreja é formado para saber o que se deve fazer com os gentios. Os gentios seriam prosélitos do judaísmo, teriam que se converter ao judaísmo, porque nós tínhamos pessoas se convertendo na Samaria, na Fenícia, em todas as partes, né? Então, apresentam. Contou que Deus tinha salvado, Deus tinha curado. E os fariseus, e muitos fariseus também tinham se convertido a Jesus. Então, os fariseus se põem de pé e eles declaravam que os gentios, os não-judeus, deveriam guardar a lei de Moisés e ser circuncidados. Isso é colocado diante da igreja, diante dos apóstolos, diante dos anciãos. Isso aí deve ter levado anos, pessoal, talvez até dias. Pedro se levanta, apresenta a situação, fala do que tem acontecido de Cornélio e etc. E diz, olha, Deus distinguiu e purificou pela fé. Não precisa. Ali nós temos uma barreira que é quebrada. A partir daquele momento, é declarado que as pessoas não precisam se converter ao judaísmo, não precisam circuncidar, não precisam praticar o que manda a lei, mas apenas guardar a fé em Jesus Cristo. Decorem isso, aprendam isso, porque isso é muito importante. Por quê, pastor? Porque a gente vê até hoje algumas igrejas querendo que as pessoas guardem a lei. Por exemplo, guardem o sábado, uma igreja adventista do sétimo dia. Outras que não comam carne de porco, porque é o previsto na lei. Outras que tragam elementos judaicos para o culto, como o cajado, o chifre,
a arca, né, e etc. E nós vemos que isso não é necessário. Isso é uma forma de judaizar a igreja. Então, tem muita gente judaizantes que geralmente não tem conhecimento bíblico. Tem muita gente querendo judaizar a igreja. E o que acontece? Mediante tudo isso, essas pessoas que tentam judaizar a igreja, nós vemos que no Concílio de Jerusalém, essa barreira é quebrada. Igreja é igreja, judaísmo é judaísmo. Então, isso, em cerca de 63, mais ou menos, depois de Cristo, nós temos, muito provavelmente, a narração dos fatos ali, a apuração dos fatos pelo médico Lucas, que é endereçado a um homem chamado Teófilo. A gente não sabe, mais uma vez, se Teófilo era alguém por o nome de Teófilo, que a palavra Teo é Deus e Filo, é amigo, então seria amigo de Deus. A gente não tem a referência se era uma pessoa ou se era todos que são amigos de Deus. Isso são os eleitos, os salvos em Cristo Jesus. Mas o que sabemos é que Lucas, ele é inspirado pelo Espírito Santo a fim de suprir a necessidade de um relato. Por que Lucas ele quer relatar isso? Porque há uma necessidade de se relatar os fatos. Porque quando a gente olha o cristianismo, quando a gente olha o cristianismo primitivo, a gente olha o cristianismo ali com Jesus e os apóstolos, quando a gente olha essa situação, e a gente agora analisa Atos dos Apóstolos e compara com o Evangelho, a gente chega a essa conclusão. E qual é a conclusão? Que Lucas está tentando juntar uma coisa na outra. Ele escreve o Evangelho de Lucas e ele está narrando como a igreja está crescendo e se enraizando. Porque como é que aquela igreja que surgiu na Palestina, nos locais pobres da Judéia, nas periferias, alcançou os grandes centros do mundo? Para vocês terem noção, é tipo assim, ó. Vou tentar criar aqui um paralelo. Vamos abre um mercadinho no bairro de Luiz de Pessoa. Ninguém sabe quem é Mandacaru. Todo mundo de João Pessoa sabe. Só que, de repente, o mercadinho de Vânio vai estar na França, vai estar em Madrid, vai estar na Turquia, vai em todo mundo. Só que o negócio começou lá num bairro de Mandacaru, que ninguém sabe onde é. Você está entendendo? E Jesus não saiu da Judéia. Jesus ele não foi lá. Jesus ele treinou os 12 e os 12 pegaram o evangelho. Os 12 multiplicaram. Só que a maior responsabilidade dessa expansão do evangelho foi de Paulo. Paulo, nesse quesito, foi superior aos 12. Paulo é um 14º apóstolo. Pastor, por que não 13º? Eu gosto de chamar ele de 14º porque tivemos ainda Matias, que assumiu o lugar de Judas. Então, aqui Matias como 13º, Paulo como 14º. É um 14º apóstolo, chamado, segundo ele, pelo próprio Cristo, como narra os eventos em Atos, e nas próprias epístolas, que tem a sua apostolicidade contestada
diariamente pelos seus inimigos, mas Paulo é aquele que pega a mensagem e consegue levar para as principais cidades do Império. E a propagação do Evangelho é enorme. Então, qual é a mensagem de Atos dos Apóstolos? A mensagem central de Atos dos Apóstolos é que a mensagem cristã, ela deixou de ser uma mensagem, o cristianismo deixou de ser uma comunidade local para se tornar uma comunidade mundial. Então, em Atos dos Apóstolos, o cristianismo ele deixa de ser local para se tornar global. Você está entendendo isso? Em Atos dos Apóstolos, o cristianismo ele não é mais aquele cristianismo local. Ele se torna global. Ele agora abarca o mundo todo, entendendo que o mundo todo naquela época era o Império Romano. E isso temos coisas que facilitaram. Por exemplo, a política romana, a paz romana, né, a Pax Romana, que promoveu a construção de estradas que ligavam todo o Império. Já falei na aula passada, mas eu gosto de enfatizar que havia, nos tempos de Cristo já havia um ditado que dizia que todos os caminhos levam a Roma. Qualquer estrada que você pegasse, você iria até Roma. Então, isso era sabido por todos. Todos os caminhos levam a Roma. Muito provavelmente, Jesus, sabendo disso, ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele vai fazer um contraste aqui. Ele vai colocar a antítese. Enquanto todos os caminhos levam a Roma, nem todos os caminhos levam a Deus. Ou talvez, como dizem alguns pregadores, amigos meus, todos os caminhos levam a Deus como juiz, mas apenas um caminho leva a Deus como Senhor e Salvador. Só que nessa mensagem de Atos, a mensagem que Atos quer transmitir para a igreja é como a igreja cresceu debaixo de sofrimento, debaixo de dificuldade, debaixo de problemas como a perseguição dos judeus, problemas como a rejeição por parte dos gentios, dos povos gentios, quando eu falo gentios, a perseguição romana, a fúria de Roma, mas ainda assim o cristianismo ele prosperou. Então Lucas ele está tentando fechar a lacuna. Qual lacuna? Como o cristianismo em Lucas era local, ou nos evangelhos era algo local, considerado uma seita do judaísmo, e como ele se tornou algo global. Então Lucas ele é muito claro, ele quer ir do ponto A ao ponto B. O ponto A, o cristianismo é uma seita do judaísmo, ou considerado no início uma seita do judaísmo. O ponto B, o cristianismo não é mais uma seita do judaísmo e agora é uma religião mundial, é uma religião global, que está espalhada por todo o império. Isso foi a troco de muitas mortes, a troco de muito sangue, a troco de muito sofrimento, mas o cristianismo prosperou contra todos os seus inimigos. E aqui na igreja primitiva, um dos inimigos do cristianismo é o judaísmo. Não diretamente, no sentido de os cristãos se consideram inimigos dos judeus, não. Mas os judeus são aqueles que perseguem o cristão. Se você analisar, eu estava vendo um vídeo essa semana, que até hoje os judeus perseguem os cristãos. Eu sei que aqui no Brasil a gente tem uma ideia de porque o povo de Israel é uma bênção, não sei o quê, mas o povo de Israel ainda rejeita Jesus. Alguns poucos que aceitaram Jesus como Salvador. Mas, em sua maioria, o povo de Israel ainda persegue os cristãos. Essa semana tivemos um exemplo, duas missionárias, acho que da Inglaterra, estavam pregando lá em Israel. E os judeus, eles expulsaram, xingaram, não quiseram ouvir de nenhuma maneira. Os judeus não quiseram ouvir Jesus. Os judeus não quiseram ouvir Paulo. Os judeus perseguiram Paulo.
Os judeus perseguiram Pedro, perseguiram Tiago. A igreja sempre foi perseguida pelos judeus. Então, cristianismo é cristianismo, judaísmo é judaísmo. Atos dos Apóstolos mostram um rompimento claro com o judaísmo. Então, em Atos, Lucas narra o rompimento com o judaísmo. Uma outra coisa que Lucas deixa claro é o derramamento do Espírito Santo. Então, em Atos dos Apóstolos, nós vemos a igreja claramente recebendo o derramamento do Espírito Santo. E, através desse derramamento do Espírito, a igreja ela recebe ousadia, poder e autoridade. Se você analisar Lucas aqui, ele está como alguém que é um escritor habilidoso, um historiador consciente e um teólogo totalmente inspirado pelo Espírito Santo. Porque Atos dos Apóstolos, podemos dizer assim, que abrange os 30 primeiros anos da igreja. Então, Atos abrange ali desde a partida, desde a ascensão de Jesus Cristo, até os 30 anos ali, mais ou menos, da igreja. Até o ano 60, 66 da era cristã. Então, é interessante que a igreja não cresceu do dia para a noite, né? Não foi uma igreja que foi aberta hoje, aí amanhã está com 1 milhão de pessoas. Foram 30 anos, os 30 primeiros anos de pregação do evangelho, começando em Jerusalém, findando em Roma com a morte de Paulo. Então, se a gente analisar, Atos dos Apóstolos menciona pelo menos cerca de 32 países, 54 cidades, 9 ilhas e 95 pessoas diferentes. Entre elas, pobres, escravos, funcionários do governo, pessoas que habitavam um palácio, médico, pregador, curtidor. Eu tenho uma piada que quando eu... Só que às vezes não tem conhecimento, né? Quando eu li aquela passagem que estava na casa de Simão, o curtidor, aí eu ficava imaginando que esse camarada era alguém festeiro. Toda vez que você ia para a casa dele, tinha curtição, porque o nome dele era curtidor. Depois eu vim ver, muito depois, que curtidor era alguém que trabalhava curtindo couro. Então, quando você vê lá Simão, o curtidor, é porque ele trabalhava com couro, curtindo couro. Não tinha nada a ver com festas e baladas, né? Então, Lucas, ele tem uma habilidade tamanha que ele consegue ser um bom teólogo, um historiador e um escritor ao mesmo tempo. E ele começa ali a narrar experiências e fatos e eventos do início da igreja. Então, quando a gente analisa Atos dos Apóstolos, ele consegue entregar apenas em Atos dos Apóstolos, ele consegue nos mostrar, olha, a igreja não é mais local. A igreja se tornou global. A igreja deixou as comunidades pobres da Judéia, da Galileia, agora a igreja está espalhada por todo mundo, com Paulo preparando e colocando obreiros para liderar as primeiras comunidades cristãs espalhadas no mundo todo. Quando eu falo mundo, isso é dentro do Império Romano, viu, pessoal? Então, Atos dos Apóstolos é algo crucial para a igreja, porque nós temos ali o primeiro concílio, nós temos o rompimento com a fé judaica, nós temos o cristianismo que deixa de ser local para se tornar global, nós temos a narração das primeiras comunidades fora de Jerusalém, e nós temos o ministério dos apóstolos, principalmente o ministério de Paulo. Então, muito provavelmente Lucas foi companheiro das viagens de Paulo. Muito provavelmente ele foi companheiro das viagens de Paulo. A gente não sabe se todas. Mas ele se coloca ali, há um pronome no grego que no português não dá para identificar muito, mas ele se coloca ali como alguém fazendo parte das viagens.
E nós temos a principal mensagem, que é o evangelho avançando fronteiras e rompendo com as barreiras. Por exemplo, o judaísmo, a igreja era muito grande para ficar restrita ao judaísmo, a uma seita judaica. Não que a igreja fosse uma seita, mas porque era considerada uma seita pelos próprios judeus. E nós temos, principalmente, a figura do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, que impulsiona a igreja ao crescimento. Nós também temos a ênfase ao batismo do Espírito Santo, que capacita a igreja e nos fortalece a proclamar o Evangelho e dar continuidade ao ministério de Jesus. Então, nós vemos o Espírito Santo como pessoa direcionando a igreja agora. E isso é evidente em Atos dos Apóstolos. Isso não é tão evidente nos evangelhos, porque quando a gente analisa os evangelhos estão preocupados na figura de Jesus Cristo, na pessoa de Jesus Cristo. Em Atos dos Apóstolos é que nós temos a figura, a pessoa do Espírito Santo, direcionando, orientando e auxiliando a igreja. Isso após a ascensão de Jesus Cristo. Alguém quer fazer alguma pergunta, pessoal? Vocês... Vânio? Muito bom estudar, né? Cada dia que a gente passa, a gente aprende mais e a Bíblia é fantástica. Esse fenômeno aí de Atos aí é algo onde a igreja iniciou e a gente tem esse conhecimento. Mas, para você ter ideia, né, como é interessante a gente estudar. Natanael, eu creio que ele fez uma pergunta para Filipe com um grande desdém, né? Pode-se vir algo bom de Jerusalém, de Nazaré, né? Para você ter ideia. É onde a Bíblia vai dizer que ele se impressiona, porque o próprio Jesus diz: Natanael, homem verdadeiramente leal, homem verdadeiro, homem fiel a Deus. Eis aí um verdadeiro israelita, né? Em quem não há dolo, né? Interessante demais. Esse texto, quando a gente continua essa passagem, ele vai dizer o seguinte: o senhor me conhece, né? Fica surpreso, né? Eu acho uma coisa até interessante que mostra a divindade de Jesus Cristo no diálogo dele com Natanael. Espera aí, deixa eu abrir aqui. Mostrar uma coisa aqui. Deixa eu abrir aqui a Bíblia. João 1,47, né? Jesus vai dizer para ele. Jesus viu Natanael se aproximando e disse a seu respeito: ele não vai verdadeiro israelita em quem não há falsidade, ou quem não há dolo. Disse Natanael: de onde me conheces? Olha o que Jesus vai dizer. Respondeu Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Aí, olha que coisa interessante. Isso nos mostra a onipresença e onisciência de Cristo. Deus é bom. Isso mostra um dos atributos de Deus na pessoa de Cristo. E o interessante, Mateus, é que o próprio Filipe, como André, que vai até o irmão dele também, o próprio Filipe diz: encontramos o Messias, aquele a quem nós esperamos, né? Ou seja, exigia ali naquela época ali, da parte do coração de todos os judeus, a esperança de que um dia ia acontecer, de que o Messias ia vir, né? Então, certa feita, eu tive estudando esse texto e eu cheguei a uma conclusão que quando
Natanael estava ali debaixo, quando Jesus disse que ele estava debaixo da figueira, e ele estava, possivelmente ele estava ali se lastimando dos problemas de acordo com os tributos romanos e o sofrimento, e possivelmente debaixo da figueira ele orava a Deus, perguntando, talvez, pelo Messias: cadê, Senhor? Cadê o Messias para nos salvar, para nos tirar esse jugo pesado dos romanos? Provavelmente, a Bíblia nos dá essa hipótese também, né? É uma possibilidade. Né? É uma possibilidade. A Bíblia é um mar, né? Um mar infinito. É verdade. É uma possibilidade. No livro de Atos também, pessoal, a gente vê, fica claro a divindade da pessoa do Espírito Santo. Então, nós vemos claramente a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo. O Espírito Santo em Atos, ele é mencionado 50 vezes. Nós temos também o batismo no Espírito Santo e que os ministérios outorgam poder, ousadia, temor a Deus, sabedoria, direção, dons espirituais. Então, temos 50 menções ao Espírito Santo em Atos dos Apóstolos. É forte. Para você ter noção. E uma coisa ainda a relatar é que nós vemos a oração. Nós vemos oração, a ênfase também à oração. Como cristãos primitivos, eles dedicavam tempo à oração, com regularidade e fervor. Outra coisa bem interessante. Oravam noite e produziam resultados maravilhosos. Podemos ver isso quando a igreja orava por Pedro, e Pedro é solto das correntes, né? Verdade. Uma coisa bem interessante, Matheus, que eu já vi muitos pregadores e muita gente até sem conhecimento dizer que não necessitaria ser batizado do Espírito Santo. E aí, tu tem a dizer acerca disso aí? A gente tem que ter os Não é? Repete para mim, por favor. Eu já vi muitas pessoas, pessoas de muito conhecimento e pessoas sem conhecimento, chegar num altar e falar heresia, dizer que não era necessário ser batizado no Espírito Santo, verdadeiramente sentir essa presença do Espírito Santo. As pessoas desse tipo, assim, muita gente são sensacionalistas, né? Porque tem aquela ideia da neopentecostal, aquela coisa toda, né? Mas as pessoas não sabem fazer separação, acho que não estudam a respeito, aí chega uma discussão, uma decisão errada, eu creio. E aí? É necessário ser batizado no Espírito Santo, sim. Não como... É porque há um grande debate o que é o batismo no Espírito Santo, né? É verdade. Isso aí é um debate que a gente não vai conseguir resolver. Batismo no Espírito Santo é só quando fala em línguas, porque tudo que a gente faz é pelo poder do Espírito Santo. Ninguém prega sem a ajuda do Espírito Santo. Então, por exemplo, vamos pegar aqui um pregador presbiteriano, o Augusto Nicodemos. Será que o Augusto Nicodemos não tem o Espírito Santo? Ele está em nós. Então, assim, o grande debate é se ele é batizado no sentido que os pentecostais consideram. E já tem gente sensacionalista que acha que a batismo do Espírito Santo é aquilo ali, aí por isso que diz, não é necessário ser batizado, mas a gente tem que saber fazer separações das coisas. Sim, sim. No Espírito Santo ele habita em nós, assim falou o próprio Jesus e os apóstolos. É complicado. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Vocês entenderam até aqui? Até aqui está tudo certo. Uma conclusão para a gente concluir a aula é que muita gente talvez vai perguntar para você um dia assim, mas por que o livro de Atos é tão diferente dos evangelhos? Parece que é como se fosse outro livro. É um livro histórico, né? Porque nos evangelhos a gente está vendo Jesus lá em Jerusalém pregando, de repente deu uma virada e os evangelhos, e o negócio passou para Jesus está os apóstolos. Então, a conclusão é essa, que esse é o propósito do livro de Atos. No livro de Atos, o evangelho deixa de ser local, o cristianismo deixa de ser local, e em Atos ele se torna global.
Agora, isso foi um processo que durou anos, isso não é algo do dia para a noite. Não é porque Atos está ali do lado dos evangelhos. Né? Às Então vezes, foi 300 anos, né, para entrar no canone. entendeu? As pessoas, às vezes, então, assim, é entender a proposta do livro de Atos. Tem como, o livro de Atos, então, tem como base a pessoa do Espírito Santo, a perseguição, o rompimento com o judaísmo. Em Atos, o evangelho deixa de ser local para se tornar global. Quando eu digo global, eu falo Império Romano. Através da vida de Paulo, o evangelho ele sai dos pequenos vilarejos, as pequenas vilas da Judéia, da Palestina no primeiro século, e ele começa a alçar voos maiores e vai em todo o mundo. Eu acho que o maior impacto, Matheus, de Atos é a saída, tipo, a separação de igreja e judaísmo. Tipo, Sim, não obedecer mais lei, mas sim agora pela graça, entendeu? Eu acho que o grande impacto em Israel foi acerca disso aí, né? sim, com Isso, certeza. isso gerou uma grande perseguição. Claramente, isso é a proposta do livro já. De fato. Muitas pessoas por aí que pregam indo para o monte e levando a arca. Eu vi.